Agora, aproveitando que a gente está nesse assunto, e aí assim, bom, como você falou que você já votava no PT e tal, não sei o que lá, mas você votava no PT por uma coisa que não era, talvez, muito consciente. Você votava porque você enxergava algumas virtudes ali e tal. O que fazia você votar no PT, se isso era uma coisa consciente mesmo? E obviamente, o que foi estabelecendo para você uma posição política à esquerda, por exemplo? Sim. Então, porque, claro, assim, é lógico, se você falar que o cara de 2018 para cá ficou mais à esquerda, o Bolsonaro é o fator, né, que detonou essa parada, né? Então, quer dizer... Mas, assim, isso aconteceu antes já? Ou foi o Bolsonaro que falou assim, se esse cara é de direita, eu sou de esquerda? Pronto, aqui, tá marcado a parada assim. Não, na real, assim, o meu primeiro contato com política foi uma inauguração de um parque do lado de casa com a Erundina. Tá. Minha primeira memória, assim, de ver um político, sabe? Tinha um campão lá perto de casa que era abandonadíssimo. Era um buraco... Sapopemba. Era um buraco, passava só um córrego lá e tal. E a Erundina foi lá, fez uma praça sensacional, campo de futebol e tal. Mó da hora. E aí eu fui nessa inauguração, ela fez um discurso lá. Falei, caralho, que da hora, um político fez um bagulho aqui. Legal. Até aí nem voltava. Que a obrigação deles, só só que mínimo, quando né? você tá, tipo, na periferia, Você no não lugar, tem nada, você, porra, fizeram uma parada. Isso eu tinha uns 10 anos de idade, então, nulo. Depois, eu comecei, quando eu já estava perto da época de começar a votar, eu comecei a prestar atenção nas propostas. Tá. E aí eu via muito mais os políticos de esquerda oferecendo coisas para a periferia, tentando trabalhar muito mais o social, tá ligado? E isso me fez me identificar muito mais com essas pautas. E é um bagulho que é bem real, porque a minha mãe, ela nunca votou no Lula. Minha mãe odeia o Lula, tá ligado? E ela é uma mulher preta, mãe solteira, que mora na periferia. Só que o motivo dela odiar o Lula é que ela veio da Bahia, super nova, veio sozinha, não tinha nenhum parente, não tem nenhum parente em São Paulo. E ela engravidou, me teve, e tinha que, de alguma forma, sustentar o seu filho. Tá. Ela é costureira. E aí, ela, na época do que o Lula promovia as greves. Que o Lula estava em alta e tal. Não, naquela época. Na época das greves. Na época sindicalista. Isso, na época do Lula sindicalista. Ela ia trabalhar e chegava na porta da firma, tava lá aquela bagunça, ninguém deixava ninguém entrar pra não furar a greve, e minha mãe ficava puta, porque ela precisava defender o dela. Entendi. Tá ligado? Entendi. Então isso causou nela uma repulsa do Lula enorme. Só que, primeiro que eu não vivi essa fase, e quando eu assistia debates, propagandas e tal, eu sempre me identifiquei muito mais porque eu tava ali. Se o cara chega pra mim, ó, se eu ganhar, eu vou fazer tal coisa aí onde você mora. Show de bola. O outro não falava, então eu ia no que me oferecia Sim. alguma vantagem. Tá ligado? Então, sempre foi muito assim. E aí depois, quando eu descobri o que era esquerda e direita e vi o Bolsonaro na direita, eu falei, mano, sou de esquerda pra caralho, você é louco. Sou esquerda desde que nasci. Isso aconteceu muito, eu acho, também. E piorou muito para pessoas como eu, né? Porque eu sou um cara de direita. Eu, ao contrário de você, eu nunca fui de esquerda. Uhum. Também nunca tive consciência, assim, disso muito, assim. Porque, assim, eu me lembro, fui parado pela polícia inúmeras vezes, tomei tapa na cara, tudo aquele negócio que a gente passa na periferia. Eu passei por tudo isso aí. Ouvi rap pra caramba e tal. Então, assim, mesmo assim... Eu nunca tive um pensamento... Mas eu acho que por conta da minha família, né? O meu pai nunca foi um cara de ficar se posicionando, assim, politicamente, muito diretamente. Aliás, ele sempre falava... porque eu tinha o mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, eu deixava escondido, e o caramba tal. Mas ele falava essas coisas num comentário aleatório. Assim, ele não tinha uma posição política muito marcada. Mas o meu pai... Ele era uma espécie de self-made man, né? É o cara que sozinho vai lá e tal. Que é o caso de quase todo mundo e tal, né? Que da periferia foi lá e pá. Eu acho que a última geração
passada tinha muito assumia muito esse lance, cara. Sim, mas é porque era uma mentalidade mesmo, né? Porque assim, os caras se convenceram muito rápido que o Estado era contra eles, velho. Então assim, os caras não estão nem aí com a gente. Então quer dizer, o que a gente tem que fazer, que é a parada da frente negra. Eu ouvia na minha família, tipo... Se a gente não... Nós por nós. Sim. Se a gente não fizer, ninguém faz. Eu vi na minha família o pessoal falando, não vão contar com a política, não, vão tentar fazer a gente mesmo e tal, cara. Então acho que é uma coisa de geração assim mesmo. Sim. Então assim, eu quando comecei a me reconhecer... É que no meio do caminho tem a minha conversão. Eu me converti, me tornei cristão evangélico e tal, mas já de uma leitura mais conservadora mesmo. Eu fui reconhecer isso depois, né? Sim. Mas aí vem o Bolsonaro, que foi uma espécie de praga do deserto, né? Vem o gafanhoto... É verdadeiramente um mito, cara. É as pragas do Egito. Exato, foi ele. Então veio assim aquele bagulho e assim um monte de gente como eu falou, o que tá acontecendo? Porque esse cara não tem nada a ver. No começo, que a verdade seja dita, a gente até... legal, tá me dando mitada, tá enfrentando o PT, o caramba, tal, e tal. No começo tá... Quando começaram a falar assim, não, candidata vai ser candidata, eu falei, peraí, velho, era só zoeira. Volta. Não era pra levar a sério desse jeito, não, vocês estão loucos e tal. Mas isso tornou a vida de um cara como eu muito difícil. Sim. Porque eu sou um cara à direita, eu sou um cara consciente de ser um cara conservador e de saber explicar por que eu sou e de ter a minha posição intelectualmente formada nesse sentido e vê-la não como uma coisa demonizada que se criou. Então eu me reconheço como um conservador, como alguém que conhece o conservadorismo. Beleza. Mas agora eu preciso ficar explicando, né? Mas em que você concorda, em que você discorda com o Bolsonaro? Bom, eu concordo. Não, eu não concordo com nada com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é conservador, né? Já com medo, assim, a mão já fechou. Agora que eu entendi a pergunta. Não, porque assim, medo, não assim, era... Porra, tô zoando. Não, porque o Bolsonaro, ele era... O que ele... Como ele foi relevante, assim, digamos foi uma assim... promessa. Não é a promessa, não. Era aquela coisa de enfrentar o PT. Tá. Entendeu? Foi aquilo que chamou a atenção. Nunca tinha tido um cara que enfrentasse o PT como ele enfrentou. Legal, o cara tá lá falando mitada, aí inventaram aquelas páginas no Facebook, e o caramba, tal. Então aquilo ali, como uma reação ao PT, e aquela hegemonia já tava 13 anos no poder, não sei o que, tal. Então tudo aquilo chamou muita atenção de uma grande quantidade de pessoas que estavam estudando liberalismo, conservadorismo e tal, esse negócio que não era de esquerda, né? Então ele chamou a nossa atenção por isso. Porque ele foi lá e ocupou um espaço político que não existia. Então, o PSDB não fazia isso. Então, o PSDB, que é considerado partido de direita, não fazia isso, né? Então, você encontra um cara que fala, legal. Eu me lembro, inclusive, lá na escola, que os alunos começaram a perguntar, o que você acha do Bolsonaro? O que você acha do Bolsonaro? Direto, 2014, por aí. E o que eu falava pra ele? Eu falava, ele é um político que tem o direito de existir, como todo político tem o direito de existir. Se tem a Maria do Rosário, tem o Bolsonaro. Então, eu sempre respondi isso pros meus alunos. Então, foi isso, assim. Mas não que... ele fosse um cara conservador porque se aliava às ideias que a gente tinha de conservadorismo. Tanto é que eu nunca o apoiei, assim, como um candidato a presidente, sempre fui contra, né, e sempre me posicionei contra. Tem um monte de artigo meu escritos lá na Gazeta do Povo, antes da eleição, eu falando, isso aí que vocês estão fazendo vai dar errado, isso aí vai dar errado, porque eu via que não tinha nada a ver.